Olá, meus queridos, falei que era rápido, não falei? Olha aqui, ó, já estamos de volta com o maravilhoso do nosso queridão aí, Gonçalves Dias. Gonçalves Dias tinha tuberculose. Não sei se vocês sabem, é triste a história dele. Ele sofrendo da doença, foi se tratar na Europa. Quando ele volta, ele está numa cabine do navio, muito doente, muito enfermo. O navio dele chegando no Maranhão, ele encalha e começa a naufragar, a afundar. Só como era perto da praia, todo mundo consegue fugir e se salva, e as pessoas que estão em terra firme falam: ih, caramba, o sujeito ficou lá, e ele sozinho morre no navio. É terrível, né? Uma pena, viveu pouco, ó. Nasceu em 23, 33, 43, 53, 63, 64, 41 anos, né? Muito bem, onde é que nós paramos? Você se lembra? Fala aí pra mim. Nós já lemos aqui? Lemos, Marcelo, ó, a gente está aqui. Então, essa segunda parte dessa aula é justamente iniciando na segunda parte, aqui. Quem que está falando aqui? Lembra? O fantasma. É o fantasma que vai falar agora. E aí o fantasma, ele diz o seguinte, ó: por que dormes, ó piaga divino? Começou a minha visão a falar. Marcelo, visão, fantasma, espectro, tudo a mesma coisa, né? Sim. Esse por que dormes é assim: caramba, você não está vendo, ô piaga, que tem alguma coisa acontecendo? Tudo está mudando aqui, ó. Por que dormes? O sacro instrumento de Persi já começa a vibrar. Persi aqui é uma construção arcaica do português, que a gente não usa mais hoje, que é por si só. Então, por si só. Caramba, então dentro das transformações que estão rolando, lembra de tudo que a gente viu lá na outra aula? Um pedaço de pau de resina saindo, a fumaça, tem um crânio do lado do cabra, a cobra, assim, e o vento! À noite, a lua já, né, tinha subido do céu, está tudo escuro. Então, soma-se a tudo isso o maracá, o sacro instrumento. Então, um instrumento aqui de rituais, né? Que daqui a pouco aparece no poema também, o maracá. Tu não viste nos céus um negrume? Olha, de novo, vou reforçar isso. Olha a transformação do ambiente. Né? Olha o ambiente se transformando. Ó, tu não viste nos céus um negrume, toda a face do sol ofuscar? Não ouvistes a coruja de dia? Seu rapaz tá doido. Em pleno dia fez-se a noite. Olha aí, ó, o negrume ofuscando por um eclipse, né? É o Armagedon, filho dos tempos. Jesus está voltando, né? No caso dele, Tupã está voltando. Aí, coruja cantando de dia, coruja cantando. Aqui, ó, coruja de noite, coruja cantando de dia. Tá doido, rapaz? Tem os estrídulos, ou seja, o canto dela sombrio, né? Os estrídulos torva sombriamente soltar. Tu não viste dos bosques. Esse verso é muito doido. Esse verso é muito doido, presta atenção. Coma é a copa das árvores. Então imagina aqui a árvore, beleza? Aragem é vento. Então presta atenção, tu não viste a copa das árvores no bosque, sem vento, vergar-se, gemer? O ambiente todo está se transformando. E ela gemendo. Fumaça. O sol some, fica noite escura. Crânio. Tá doido. E que é pior de tudo? Um fantasma conversando com você. Você não ia ficar com medo, não? Eu ia. Eu fico com medo. Eu só leio esse poema de dia. De noite eu tenho medo. Não leio de noite. Não leio. Nem a lua de fogo entre nuvens, qual em vestes de sangue nascer. Tá louco? Lua de fogo. Então, o fantasma está alertando o Anhangá de todas essas transformações. É óbvio que o fantasma está querendo dizer que são sinais. São sinais. Reforçando que aqui a gente está lendo, eu já coloquei aqui, vou colocar aqui, ó.
A gente está lendo a parte 2, beleza? Volta a caneta. E pronto, começou a caneta se mexendo sozinha. Olha aqui. Parte 2. Pronto, aí a caneta não escreve agora. É o Anhangá, maluco. Olha ele aí. Aqui. Pronto. Muito bem. Parte 2, tá? Marcelo, como assim parte 2? Lembra que o poema tem 3 partes? Olha aqui, parte 2. A gente analisou a parte 1 na outra aula e vamos daqui a pouco para a parte 3. Então, olha aqui. E tu dormes, ó Piaga divino. Sabe? Então, literalmente o fantasma está falando assim, rapaz, olha o mundo se acabando, os sinais do fim dos tempos e você está dormindo? E a Anhangá te proíbe sonhar. Que verso forte, hein? Acabou o mundo como você o conhece. Não adianta você sonhar. A Anhangá, que é a força, né, do mal aí, e tu dormes, ó Piaga, e não sabes que não podes augúrios cantar. Então, você não está conseguindo, Piaga, nem passar para os outros, né, o que tá acontecendo. É importantíssimo que você perceba a construção que o Gonçalves Dias faz, sobretudo nessa segunda parte, como uma preparação para o que está por vir. Como assim, Marcelo, pelo que está por vir? Porque a gente ainda não ouviu o canto do Piaga. Olha aqui, ó. A gente ainda não ouviu o canto do Piaga. O Piaga, volta lá no começo. O Piaga está tentando dormir, não consegue dormir, ó. O Piaga está tentando dormir, não consegue dormir, vai percebendo todas essas mudanças, aí o fantasma está falando com ele. O fantasma está falando com ele. E ele ainda não soltou o canto dele. Então, onde que está o canto dele? O canto dele é exatamente no final, né? Aí, claro, vocês sabem que eu sou detalhista. Você que está assistindo minhas imersões aí não é meu aluno, você deve estar percebendo um pouco disso. Claro que na imersão aqui a aula ela vai mais direta, mas quem teve a imersão comigo presencial, que a gente fica 1h30 analisando, né? Às vezes uma obra a gente analisa 2, 3 vezes, sabe? Tanto que eu sou detalhista. E eu sempre defendo a tese de que a obra-prima está nos detalhes mesmo. Essa palavra augúrios, ela é muito boa. Ela é muito boa. Aqui, ó. Encaixadinha aqui. Vou colocar só a tela porque fica mais bacana para a gente usar esse espaço aqui e ficar maior, tá? O que são os augúrios? Vem do latim augurium, que era a observação de pássaros para obter os presságios. Presságios, então, vindos das aves. Olha como se liga bem essa coisa do índio, da natureza, né? Esses presságios, então, são as previsões, e que deles viessem coisas auspiciosas, os auspícios. Uma coisa auspiciosa é uma coisa boa, né? Essa prática é uma prática de Roma antiga, da observação dos pássaros para prever o futuro. Aí entra tudo que eu estou falando, desde da questão da natureza se transformando. Porque ver no voo dos pássaros o futuro é ver nos sinais que os pássaros estão dando as questões do futuro. O que o fantasma está o tempo todo chamando a atenção dele? Para as transformações da natureza, para os sinais. Não é? Sensacional. E aí, pronto. Agora a gente chega na parte 3. Ó. Olha a parte 3 aqui. Eu já falei, apagou aqui o escrito, que deu uma pane lá no negócio daqui da imagem, mas eu resolvi ao vivo, vocês viram, né? Sem cortes. Aqui é a parte 3. A parte 3, você já anotou Ih, caramba, foi só eu falar. Opa, pera. Não acredito, fechou de novo. Caramba, o que tá rolando aqui? Mas agora é o seguinte, não vou pensar muito não, já vamos abrir de novo e acabou, papum.
Ok, pronto. Então, o que a gente vai anotar aqui? Vamos lá para aquela nossa parte. Aqui. Então, aqui é a parte 3, beleza? E essa parte 3, que você já tinha anotado lá do outro vídeo, essa é efetivamente o canto do Piaga. Então, o que é o canto do Piaga? É a previsão que ele faz, essa visão que ele tem do futuro. Os deuses não falam por ele? Não é isso que está lá no começo? Aqui, ó. Caramba, o maquinário hoje está muito doido. É a evolução das máquinas, ó. Aqui, falam deuses nos cantos do Piaga, ó. Então, o canto do Piaga é o que ele tem a nos dizer. E o que ele tem a nos dizer? Aqui você já pegou a visão. Aqui você já sacou tudo. Pelas ondas do mar sem limites. Por que a visão dele vem do mar? Porque é referência à chegada dos portugueses. Então esse canto do Piaga se passa ali em 1500, quando os portugueses estão chegando. Pegou a visão? Basta a selva, uma selva muito, né, cerrada, fechada, sem folhas, e vem. Hirtos troncos duros, robustos, gigantes, vossas matas tais monstros contêm. Monstros? Monstros que têm troncos dessas nossas matas? O que são os monstros? As caravelas dos portugueses. Traz imbira dos cimos pendente, então tipo um cipó, né? Brenha espessa de vários. Opa! Não. O que tá rolando? Caramba, que doideira. Esse trem tá revoltadaço. Aqui, ele tá fechando do nada. Mas tudo bem. Notação você não perdeu não, tá aí, né? Volta no vídeo, se você estava anotando, volta no vídeo que ela tá lá. Negro monstro sustenta por baixo, brancas asas abrindo ao tufão. Eu vou fazer de novo o barquinho. O que são as brancas asas? Olha aqui, ó, as velas, como um bando de cândidas garças que nos ares pairando lá vão. Então os monstros que vêm como se fosse... Pense que é a primeira vez que um índio está vendo aquilo, é um monstro. E aí uma coisa interessante é que muitos dos índios, não só aqui do Brasil, mas da América do Sul, tinham nas suas mitologias deuses que vinham do mar. Em alguns estudos, considera-se que isso foi um dos elementos que fez com que eles não atacassem os portugueses. Quem foi das entranhas das águas, o marinho arcabouço arrancar. Então, quem que tirou esses... Veja, nós sabemos que eles são vindo de Portugal, mas para o índio ele está vindo de onde? Do mar. Olha lá, arrancado no mar. Nossas terras demanda, fareja, olha o monstro farejando aí, ó. Muito, muito legal o poema, né? Esse monstro, o que vem cá buscar? Claro que aqui o nosso Gonçalves Dias faz uma pergunta retórica, e é essa pergunta retórica que traz o olhar decolonial. Eles não vieram aqui para passear, eles não vieram aqui para fazer turismo, eles vieram aqui para explorar. Ó. Não sabeis o que o monstro procura? Então, olha aqui, ó, ele conversando com ele mesmo. Não sabeis o que vem, o que quer? Eu vou te falar o que ele quer e o que ele vem fazer. Primeiro, matar vossos bravos guerreiros. Segundo, roubar-vos a filha e a mulher. Olha aqui todas as violências, né, perpetradas com os nativos. Vem trazer-vos crueza de crueldade, vem trazer a impiedade, os dons cruéis do cruel Anhangá. Vem quebrar-vos a massa valente, profanar Manitos e Manacás. Então eles vêm acabar com a nossa cultura, porque eles vão impor a deles. E ao impor a deles, eles vão nos tratar assim, né?
dizimar os nossos povos, pegar para si nossas mulheres, nossas filhas e tal, né? E a coisa só piora. Olha lá, ó. Vem trazer-vos algemas pesadas com que a tribo Tupi vai gemer. O algemas pesadas aqui, claro, né? Referência à escravidão. Né? Então, uma metonímia, né? A parte pelo todo de toda a escravidão, a parte ligada às algemas, representando ela. Onde os velhos servirem de escravos, mesmo Piaga, ainda escravo há de ser. Então significa que eles vão escravizar toda a nação Tupi. Então não haverá espaço para o índio nessa sociedade dos portugueses. Fugireis procurando um asilo, triste asilo por índio sertão, o sertão do interior, desconhecido, porque os tupis eram índios de litoral. Beleza? Sertão é a denominação para dentro. Então, nessa época, até quando você chega no terceiro ano lá nos sertões do Euclides da Cunha, sertão é o interior. É o para dentro do Brasil. Beleza? Então, os tupis, os índios de litoral, o que eles vão fazendo? Eles vão fugindo para o interior. Beleza? Ayangá de Rice, vendo os vossos quão poucos serão. Então, dizimando, né? Aqui, ó. Dizimando os índios. Vossos deuses, ó Piaga, conjura. Então, chama os deuses aí, ó. Suspende as iras do feroz Ayangá. Os manitôs já fugiram da taba. Pronto, então agora o espaço está aberto para... São os manitôs que mantêm o equilíbrio, e no equilíbrio o Ayangá não atua. Desequilíbrio. Então, né? Ó desgraça, ó ruína, ó Tupá. Então, nesse sentido, o poema, ele... Opa, eu quero voltar aqui para mim. Então, nesse sentido, o poema, ele abre uma perspectiva de novo, uma carta do Peru Vaz de Caminha da perspectiva do índio. Então, você junta a visão da carta do Peru Vaz de Caminha, junta a visão que seria a visão do nosso nativo que sofreu, com todo o processo civilizatório, e temos, portanto, a visão do índio no canto do Piaga. Lembrando que você está diante de uma obra-prima do romantismo, da primeira geração. O nacionalismo se dá pelos elementos nativos, daí ele falar da nossa terra, e pelo índio. E mais do que isso, a inserção não só da cultura indígena, como de termos indígenas, o que ia contra o que se considerava o bom gosto, que era trabalhar com português, tipicamente da corte portuguesa, de Lisboa, de Coimbra. Temos o Gonçalves Dias numa afirmação do que é nosso, do nosso país, não é? da nossa origem, e isso, chegando no final, lembrando que retoma vamos anotar, isso aqui que eu estou falando agora é importantíssimo. Vamos colocar lá no começo, ó, o canto do Piaga. A referência a canto aqui, que tem a ver com a onda de medievalismo, ela é, então, portanto, retorno ao passado histórico. Beleza? O romantismo trabalha, portanto, com as origens das nações. Daí essa referência dele. Tudo bem, meus queridos? Então, falei que ia ficar melhor, né? A gente dividindo em duas partes, porque fica mais suave para vocês. Um beijo
e até o próximo episódio.